Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos para a terceira semana. Lembrando que essa semana é a semana de entrega do Momento Review até sábado e que na outra semana é semana de prova e entrega do Momento Review. O momento, desculpe, do PIPA, tá? Mas depois a gente comenta mais, no final da aula a gente tira todas as dúvidas. Então, nós estamos na disciplina, a gente já passou por diversas fases ali das operações internacionais alfândegas, né? Como comentei no início, é uma disciplina com bastante assunto, bem complexa, por causa da burocracia e da legislação brasileira também, né? Então, hoje a gente vai dar uma continuidade até ter umas regras de exceção, que a gente chama, né? Nessa terceira semana, a gente vai ver o que significa essa palavra Incoterms, né? Vamos falar também sobre os acordos comerciais, o que isso beneficia na hora da importação e exportação. E também os regimes especiais que eu falei, né? Toda regra tem sua exceção. Então, a gente vai verificar em que momento que isso acontece. Tratar um pouquinho sobre o dumping, né? Que é as barreiras tarifárias e não tarifárias, nas questões de proteção de mercado, por essa questão dentro ainda da legislação de importação e exportação. Vamos lá, Incoterms. O que significa essa palavra ali? Já uma palavra em inglês que é International Commerce Streams, ou, traduzindo para o português mesmo, é o termo internacional de comércio, né? Os termos, né? Então, aquele acordo entre países para poder fazer a comercialização, seja ela de importação, de exportação, e para facilitar isso. Então, ela foi criada em 1936, pela Câmara Internacional de Comércio, né? Para responder, principalmente assim, a várias questões de problemas burocráticos. Vamos pensar lá, ó, um exemplo prático sobre isso. Como que a gente ia mandar, a gente não sabe o mandarim, que é uma das línguas que é falada na China, e a gente gostaria de exportar para lá. O mesmo eles, né? Eles querendo importar ou exportar alguma coisa aqui, não conheceu o português. Então, as regras, os termos, a tradução, toda essa questão assim dos formulários internacionais, formulário de importação e exportação. Então, isso foi um dos objetivos do Ecoderms, que era facilitar o trâmite de importação e exportação. Então, elas são normas padronizadas sobre determinados produtos, sobre determinado comércio, né? Por exemplo, qual o modelo de pagamento? Lembra que a gente comentou, ó, vou despachar por container, agora a gente vai, como que é, Rodrigo? Preencher ele, que era a palavra... Ai, 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 eu acho que eu perdi o fio da meada aqui, como... Nossa, lembra aquela palavra? Da carregamento do container? É, Estufar? estufar. Então, nós vimos estufar alguns contêineres de exportação, né? Então, na hora que a gente carrega eles, que tipo de seguro, que tipo de taxa que a gente vai fazer? Se nós pagamos tudo ou o importador que paga, quem paga? Então, essas são as características do Incoderms, definir esses padrões. Citando alguns grupos que eu coloquei ali, né? O grupo E, produtos que são extra, né? Que são para instalações do vendedor, né? O grupo F, o vendedor se compromete a entregar os produtos ao transportador. Temos o grupo C, o vendedor obriga a contratar o transporte do produto. Então, caso aí, ele assume todos os riscos, né? Então, em determinados pontos, principalmente da legislação e daquilo que a gente falou da aduaneira, né? Das tarifas executadas por cada país. Então, dentro desse Coderms que a gente está comentando, né, existe o EXW, Xworks, a partir do local do produto, traduzindo, né? Categoria mais fácil e conveniente, na qual a responsabilidade é toda do exportador, né? Então, o comprador, ele não tem nenhum custo. Então, esse é um dos mais praticados, né? Existe que seja transporte marítimo, transporte terrestre ou transporte aéreo, FOB, né? Free on board, livre a bordo, porto de embarque. Ele é entregue dentro do navio, de um determinado modal de transporte, e todos os riscos são do exportador, né?
existe o CIF, que daí é a responsabilidade do exportador, né? Então, são dois modelos mais praticados assim nas questões de transporte, é o FOB e o CIF. Aqui a gente tem uma tabelinha só sobre todos esses tipos de impostos, né? O Ex-Works, FCA, FAB, FOB, CFR, o CIF, CPT, todos que são executados, né? E para que tipo de produtos eles são mais utilizados, né? Então, a gente vê ali o FOB, que é para a indústria, caminhões, produtos, no portos e aéreo, é mais utilizado o FOB e o CIF, né? Já um DTP lá é quase todos, né? Então, eles são pontos de entrega e custo de riscos, que a gente chama assim. É aquele modelo que a gente viu lá no início, né? Que é a questão brasileira lá, que ela segue determinadas regras sobre tarifas, né? De exportação e importação, delimitadas pelo Ministério da Economia, pelo Ministério do Planejamento, por toda a Secretaria da Receita Federal e por todos aqueles outros órgãos intervenientes que a gente verificou. Eles definem isso. Para quem quer se aprofundar no assunto, né, dá para baixar na internet, tem um manual com todas as siglas, com todos os tipos de impostos e tarifas do mundo todo, já a versão 2020, do Ecoderms, né? Então, se só colocar Ecoderms 2020 no Google lá, e você tem o PDF com todo esse material do Ecoderms, assim, países, tarifa, o que pode, o que não pode, como funciona cada tarifa dessas do Ecoderms. Ele está disponível na internet já a versão 2020. Como exemplo, né, dessas transportes, nós podemos citar o Porto de Paranaguá, que nós temos uma estatística, só de 2016, né, ele teve, enquanto a média nacional era 2,4, já o Porto teve um crescimento de 16,2, né? E é uma dessas questões que são mais utilizadas nos portos, essa questão do FOB, do CIF, desses Ecoderms, né? Então, já nós temos, depois nós vamos citar mais alguns exemplos de portos no Brasil, mas o de Paranaguá, ele é um grande exportador ali de soja a granel, né? Então trigo, milho e soja, ele é 3 vezes superior à média nacional de exportação. Então lá são 8,58 toneladas embarcadas, só ali em janeiro a março. E o investimento, houve um crescimento muito grande nos portos, tanto que aqui, para quem conhece, é o primeiro porto particular de Itapuá, lá, o crescimento que houve na cidade de exportação deles. Nós temos o Porto de Itajaí, o Porto de São Francisco de Laguna, lá. Nós temos diversos só aqui no estado, né? O maior volume ainda é o de Itajaí, mas temos esse de Itapuá que está crescendo muito nos últimos 5 anos também, na questão de exportação. E principalmente por causa da tarifa de transporte, né? Ele é mais perto, no sentido para nós aqui, né? Para que isso aconteça, do Interconters, né, esse padrão, esse tratado, esse acordo entre países, né, ele foi feito através da Organização Mundial do Comércio, chamada de OMC, o qual sentou com diversos países e foram colocados as principais importação, exportação, tratado a questão comercial mesmo do país para facilitar a importação e exportação, principalmente para tirar aquelas restrições burocráticas, técnicas, sanitárias, assim, que fosse mais viável a comercialização. Nesse sentido, aqui, nós temos, para quem conhece, o Mercosul, né? Nós estamos completando 19 anos do Mercosul, se não me engano, já vamos ver lá, é 2019, da onde foi criado o livre comércio nos países aqui da América Latina. Então, em 2019, eles conseguiram um tratado que foi muito interessante, né, da facilitação do comércio com a União Europeia.
que foi assinado esse tratado de acordo livre de comércio entre eles. E as principais características que resultou nisso é a agilização da exportação. Então, ele agiliza os custos, diminui o valor dos impostos, reduzindo muito a burocracia que a gente tinha para mandar os produtos para a Europa, né? Lembrando que nós estamos naquelas fases de importação lá, exportação da última aula, que a gente colocou as tabelas e os gráficos, que ainda nossos maiores números de exportação são para os Estados Unidos e para a Ásia. E esse livre comércio ali, a Organização do Livre Comércio da União Europeia, aumentou mais esses novos acordos, né? Então, alguns pontos interessantes ali. Consolida o compromisso de realização de consultas prévias, submissão de comentários, né? Automotivo, principalmente. Então, aquela questão dos carros europeus, que era uma taxa muito grande para importação dos carros. Então, é isso que eu ainda não tinha. Por isso que eu encomendei esse ano somente a minha Ferrari, né? Que eu achava que o imposto era muito caro. Então, esse ano ela já está chegando. Porque agora diminuiu o imposto, então a gente pode comprar Ferrari, pode comprar Mercedes. Não é isso, senhores? Facilitou bastante agora. Facilitou, né? Baixou bastante o preço. Tá bom agora para comprar. Agora Olha aí, só falta o dinheiro do bem agora. só falta o dinheiro, né? Mas tá baratinho, tava em promoção esse dia, aquela mais simples ali, 2.500.000 uma Ferrari, né? Tava em promoção. Não faço ideia o que é essa quantia de dinheiro. Gostaria de ter essa ideia. Sim. Mas, quem sabe, né? Vamos lá, vamos lá. Então, foi esse acordo muito interessante, né, sobre o Mercosul e a União Europeia, facilitou muito essa questão assim, de novos mercados, né, de produtos também, assim, importação e exportação. Lembrando ainda que nossa produção, como a gente comentou na última aula lá, a maior produção nossa é de minério de ferro, são da linha de frigorífica, carnes de aves, suínos, e depois vem a soja, né? Então, essas três linhas de frente de exportação nossas maiores. Assim, depois os produtos, né? E nós importamos também bastante quantidade, seja de produtos manufaturados. Por exemplo, nós produzimos petróleo, mas não conseguimos beneficiar ele aqui, né? Então, a gente exporta petróleo e compra gasolina. O que isso representou, né? Então, o PIB do país, lembra que é aquela balança que a gente colocou entre exportação e exportação, isso representou 20 trilhões, ou seja, 25% da economia mundial. E ele abrange 780 milhões de pessoas, né? Só que ela foi fracionada, né? Então, tem acordos de 4, 7 e 10 anos. Para que isso pudesse acontecer, esses acordos com os outros países da América, da Europa, da Ásia, lá, há alguns anos, os países Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se reuniram e fizeram uma área de livre comércio aqui primeiro, né? Então, para facilitar as principais questões, primeiro na América Latina de comércio, né? Lembrando que alguns anos atrás, por exemplo, para a gente poder ir lá para o Paraguai ou para a Argentina, comprar um vinho, comprar um queijo, você tinha que ter o passaporte e não podia passar das fronteiras, né? Era muito difícil o acesso. Hoje isso já alterou muito, né? Isso a gente já vai ver, tanto que agora o maior sentido que alterou a nível de todos os países é essa placa do Mercosul, né? Essa placa com um dígito a mais com uma letra no meio, né? E ela é válida em todos os países do Mercosul. Isso facilitou no sentido de poder circular e também de evitar aqueles famosos os roubos de carros daqui para lá, ou quando eles vinham no verão para cá, argentinos, Paraguai, lá nas praias eram multados, mas nunca chegava a multa para eles, porque eram de outros países. Agora não. Agora, com essa placa nova, essa identificação nova, eles são multados e chega lá. Alguém já está com essa placa do Mercosul no carro ou não? Luiz, Rodrigo, Donei.
Não, não tô nem, inclusive tô até de pé, nem carro, no momento não tem. Então, tá certo. Você disse que estava esperando a Ferrari chegar, né? Tá certo. Já Exato. vai vir com a placa nova já. Então, Uma curiosidade nessa placa nova, diga, diga, Donei, você já está com a placa nova? O Donei agora comprou carro zero, né? Duvidando demais aqui, professor. Tô com a placa nova. Isso, placa nova e carro zero. Eu ia dizer, né? Viu como caminhão dá dinheiro? Ele acabou de comprar um carro zero. Viu? Tá dando dinheiro o transporte. Que é nada, é a mulher. É a mulher que comprou para trabalhar também. Tá certo. Alguém tem que trabalhar, né, Donei? Mas vamos lá. Uma curiosidade sobre essa placa, né? Também tem, como eu comentei, né? Ele aumentou o número, ele é todo o Mercosul, só que, por um lado, a gente tem que ter uma segurança maior, porque agora ela não exige mais o lacre. Então, você não tem mais a placa lacrada, que a gente colocava no chassi, em algum lugar da lataria. Ela não existe mais esse lacre. Então, também há um perigo de roubarem, né? Então, só troca a tarjeta ali de cima e roubar essa placa. Eles recomendam até colocar aqueles parafusos sextavados e outros para proteger nesse sentido, porque agora não tem mais lacre, então você arrancou de um carro, colocou no outro, pronto, né? Mas a principal do Mercosul foi tornar, então, esse o comércio mais dinâmico, né? Então, facilitar, como a gente falou, principalmente a questão da burocracia, né? E liberar investimento dos países aqui da América Latina sem problemas e principalmente mais uma curiosidade sobre países. Antigamente nós tínhamos trilhos de trem aqui na cidade e era muito utilizado a questão de ferrovias no Brasil, né? E logo isso foi, por enquanto, ele não está ainda um bom investimento. Você já imaginou como seria hoje isso, se ainda estivesse? Como facilitaria o comércio entre os países, né? E lembrando lá que cada trem pode puxar 200 vagões, o que equivale aí cada vagão a um caminhão, né? Então seriam 200 caminhões, seja ela para a gente exportar lá para a Argentina ou comprar produto do Uruguai, Paraguai e Argentina para cá, né? Só que na época, quando foi construídas as ferrovias, com medo que a Argentina invadisse o Brasil, eles fizeram a ferrovia com outra bitola de trem. Então não é a mesma, não é padronizado nos países a bitola do trem, né? Então eles não têm como vir de trem da Argentina para cá porque ele é diferente a bitola do trem, para evitar que fosse invadido. Isso é uma questão de história para vocês, uma curiosidade. Vamos lá, Mercosul, continuando. Então, os países que fazem parte: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Venezuela e Bolívia solicitaram a entrada e estão ainda em processo para fazer parte do Mercosul nessa questão comercial, né? A Venezuela ainda está com aquela questão lá econômica, ainda numa situação delicada, e a Bolívia agora que está se recuperando depois daquelas questões políticas, né? Mas são os dois países que solicitaram a entrada no bloco do Mercosul. E a gente tem estados associados que mantêm esses tratados, que é o Chile, a Colômbia, o Equador, as Guianas, o Peru e o Suriname. Eles mantêm tratados comerciais com o Mercosul. Travou. Aqui. Agora, quais os pontos positivos fora a questão comercial? O que o Mercosul ajudou a população em geral? Então, agora aqui a gente tem alguns pontos interessantes, e até de curiosidade para vocês. Por exemplo, residência legal. Você pode obter a residência legal em outro país com igualdade de direitos e obrigações. Ou seja, como falei antes, a gente precisava do passaporte e de inúmeras questões para você poder abrir uma conta em outro país, para você poder comprar um apartamento, uma casa, uma empresa, qualquer outra situação desse sentido nos outros países, precisava inúmeras questões. Hoje é facilitado. É como você ter aqui, comprou uma casa aqui, quer comprar uma casa na Argentina, no Uruguai, ou no Paraguai ali,
é normal, é como se fossem as mesmas questões, só vai no cartório, faz o registro e não tem mais aqueles precedentes que você era estrangeiro, que tinha que declarar renda, que tinha que morar no país tanto 5 anos inicialmente para poder fazer alguma questão. Hoje não. Hoje você pode sair, comprar um apartamento, qualquer outra situação em qualquer país. Onde que favoreceu isso? Por exemplo, Balneário Camboriú. Os argentinos compraram imóveis, às vezes até um prédio inteiro lá agora. Segundo ponto, para seus filhos, né? Os filhos nascem em outro país do Mercosul, ao qual migrou, eles possuem direito à nacionalidade e educação. Em que sentido? Por exemplo, nós fomos morar, não queremos mais morar no Brasil, vamos para o Uruguai, onde que a educação é a melhor, taxa zero de analfabetismo e a melhor educação que existe na América Latina. E vamos morar para lá. As crianças vão ter os mesmos direitos que aqui no Brasil vão ter lá, como qualquer nascido de lá. Não tem restrição nenhuma, convalidadas as disciplinas, a série que ele está, ele continua lá sem problema nenhum, tem vaga na escola garantida. Isso é um fator bem importante também que veio através desses acordos do Mercosul. Turismo, né? Esse aí é o que mais favoreceu também, no sentido de eles de ir e vir. Então, aquela questão de a gente passar nas fronteiras lá, só apresenta identidade e não tem problema nenhum. Você pode circular no país inteiro, né? Então, não temos essa questão mais de restrições, né? Então, existe uma certa questão ainda, que é aquela da aduaneira, mas restrição comercial, no sentido de um valor que possa trazer produtos, mas de direito de ir e vir é garantido. Também, o que está ocorrendo bastante agora são cursos na área de faculdade, mestrado, doutorado, especializações, válido em todos os países. Então, agora, por exemplo, teria uma ideia, um mestrado aqui no Brasil custa em torno de 3.500, um doutorado 5.000 por mês. Na Argentina, ele custa 1.500 para você fazer. E é válido agora no Brasil isso. Com esse acordo do Mercosul, ele vale aqui também. A gente já tinha falado, né, da educação, a gente pode iniciar os estudos aqui e ir para outro país, e eles são todos convalidados lá. Um fator também, vocês que viajam bastante para outros países, aí da Europa, para a Ásia, o Rodrigo que está viajando para os outros países aí, se precisar pedir ajuda por qualquer situação, você não precisa ser só na Embaixada do Brasil. Você pode ir na Argentina, Uruguai, Paraguai, vai ser entendido igualmente, né? Como um cidadão do Mercosul. Existe até uma carteira motorista chamada carteira verde, né? Que é válida também em todos os países do Mercosul. Semana passada o Rodrigo estava onde? Era Londres ou Espanha, Rodrigo? Olha, na verdade, eu nem lembro mais onde eu estava. Você viaja tanto para o exterior. Você vive toda semana. Não é correto que toda semana você está viajando? Mas não é tão longe assim, não. Vai que qualquer hora vai ser assim, né? Olha, se não for de avião, posso até ir. Vai dizer que tem medo de avião agora. Olha, é dois problemas. O problema do avião ir lá nas alturas e o problema de ficar fechadinho dentro do avião também. Nossa, são dois também. Mas, ó, vou te dar uma dica, né? O avião é um dos meios mais seguros, sabe por quê? Não. Porque ele só cai uma vez. Tem esse detalhe, né? Facilita bastante, né? Me ajudou muito agora. Mas vamos lá, continuando nossos benefícios, então, no Mercosul ainda nós temos as questões de obras, né? Então, os países de infraestrutura podem fazer convênios, né? E vale ressaltar que no governo anterior, a gente viu lá que o Brasil financiou todas as obras de alguns países, desde estradas, mineradoras, petrolíferas também, né? Os portos, tudo lá com o dinheiro do Brasil. Né? Então, eles estavam utilizando a lei do Mercosul, né? Vão investir nos outros países e não no nosso. Né? É uma questão política. Cultura também favoreceu muito a questão de espetáculos, de toda a questão cultural e artística pela circulação nesses países. Né? Então, não há restrições mais
referente a apresentações, licenças, e todas as questões assim culturais lá ele favoreceu muito nesse sentido também. E o principal, né, é o comércio, né? Então, com essa sem tarifas entre os países e livre comércio, ele é o Mercosul é a quinta economia do mundo, né? Então possui negócio que supera os 400 bilhões de dólares com o mundo, né? Com esses outros tratados que foi feito com a EA, com a ASA, no grupo NAFTA e todos mais para a questão comercial, né? Então ele é uma ideia que já está completando seus 20 anos, é muito interessante. A questão de importação e exportação facilitou muito essa questão. Por exemplo, os carros ali, a maioria dos carros da GM são também produzidos na Argentina, né? Antes ele teria toda aquela questão de importação da Argentina, hoje não. Hoje as tarifas são mais baixas, né? Mas, como a gente comentou, toda regra tem uma exceção, né? Vou marcar a testa aqui. Como eu falei, que nós temos uma forma descentralizada, com diversos setores que cuidam da importação, exportação, secretarias, Receita Federal, aduaneiras, Ministério da Economia, Planejamento, Banco Central, todas essas questões que compõem o governo brasileiro, né? Então, elas fizeram as questões legais, que existe de importação, exportação, mas também eles colocam alguns regimes que a gente chama especial de aduaneiros. Definiram alguns pontos que é exceção à regra. Dessa maneira, foi colocado em algumas situações o incentivo fiscal, principalmente na questão de alíquota zero para a produção de importação e exportação, em determinados pontos, para facilitar essa questão de produtos. Vamos dar um exemplo: computadores, automóveis, motos, caminhões. Já vai explicar como que isso funciona. Primeiro, nós temos então o regime comum, que é aquele despacho para consumo, recolhimento que a gente vai pagar os impostos, importação, exportação, seja ele CIP, FOB, e ele é incorporado à atividade econômica. Um regime especial, ele tem um despacho diferente, finalidades específicas. Então, ou seja, um deles é a suspensão dos impostos, importação e exportação. Prazo de utilização, curto prazo, normalmente, e constituições de obrigações tributárias. Ainda dentro dessa questão do aduaneiro especial, o trânsito é facilitado, a questão de contratação é temporária, drawback, seja o entreposto aduaneiro, exportação temporária, entreposto industrial, e nós temos diversas siglas aqui, ó, RECON, REPETRO, REPEX, loja franca, depósito especial, tudo isso é dentro desse regime aduaneiro, ou seja, existe a regra e existem as exceções. Essas são as exceções. Aqui a gente tem algumas explicações sobre cada um, né? Trânsito aduaneiro, ou seja, você circular entre as fronteiras, entre questões financeiras, se você tem um regime especial, você passa direto, né? É um serviço temporário, né? Exportação temporária, ou seja, exemplo agora, vamos usar assim, a importação de vacina contra a Covid, ela vai entrar nesse regime especial, ele vai ser uma admissão temporária, em vez de exportação, vai ser importação, não vai ter custo e vários estados podem aderir como regime especial e não pagar esses impostos, só a compra direta. Drawback, ele pode ser no sentido assim, mas, por exemplo, assim que eu falei dos computadores. Você importa as peças de outros países e monta, que a gente vai falar aqui de Zona Franca, e monta esse produto na Zona Franca, que é livre de impostos. E você coloca esse produto pronto, o computador montado, como fosse indústria nacional, e não como importado. Então, televisores é feito isso, a maioria dos televisores, né?
Vamos dar um exemplo da moto, era da Yamaha, que é na Zona Franca de Manaus, e mais 2 fábricas novas, da Afra e outras. Elas montavam, traziam, compravam as peças separadas da China e de outros lugares, e ia montado na empresa da Honda ou da Yamaha na Zona Franca de Manaus. E ela entrava como produto nacional. Então, o custo menor que das outras motos. Entre imposto aduaneiro, você pode montar temporariamente um imposto só para esses produtos, para exportação e importação direto na Receita Federal, né? Aquela sigla de RECOF, que é industrial e informatizado, RECON, veículo sob encomenda, um veículo especial, por exemplo. Um caminhão de bombeiro, uma ambulância, alguma questão assim. Então, ele é usado essa sigla, RECON, importado as peças e montado aqui no Brasil e daí vendido como produto nacional. Né? Repetro, pesquisas, petróleo, REPEX, petróleo bruto derivados e o reporte de estrutura portuária. Né? Exemplo, REPEX, petróleo bruto. Né? Então, a exportação de petróleo bruto que a gente faz nas bacias que existem de Santos e do Nordeste, esse produto é exportado sem esses impostos. Só que daí, em contrapartida, nós compramos gasolina com os impostos. Daí é uma questão que ainda não dá para entender direito essa questão. Né? Então, como a gente estava comentando aqui para vocês, principalmente vocês devem conhecer ou já ouviram falar alguma situação, uma das questões da Zona Franca, que é livre de comércio, é na Amazônia. Né? Então, ali no mapa a gente tem a Zona Franca de Manaus, né, que tem todas essas indústrias que são livres de impostos. Então, os produtos são importados e montados lá, e o produto sai sem imposto, como fosse produto nacional. Dentro do Amazonas, lá ainda a gente tem um exemplo de áreas de livre comércio que são com as fronteiras, né, em Rondônia, no Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul, que é com o Peru, né, Tabatinga, Boa Vista, que é processamento de exportação do caso do porco, e Macapá, em Santana, é o Porto de Santana, onde que é a exportação, que eu comentei até na última aula lá, que vem muito navio da China, lá em Macapá, e eles trazem produtos e levam água doce daqui, água do rio, água nossa, potável, para lá, em navios petroleiros carregados de água. Alguém já foi para essa região norte ou não? Nessas áreas aí, deixa eu ver, Rondônia, se eu não me engano, só Rondônia mesmo, o restante não. Mas foi lá para Transporte. Porto Velho mesmo ou não? Isso, aham. Eu já fui 5 vezes para Rondônia, conheço toda a região lá também. E fui para Manaus, conheço toda a região de Manaus, essa Zona Franca eu conheci lá. Tem algumas curiosidades. Por exemplo, aqui no Acre eu também já fui. No Acre, lá as estradas se não tem, né? Ou você vai aqui para os outros países, mas não tem estrada para os outros lugares, né? Então é tudo rio. E as estradas que eles estavam fazendo lá, como não tem pedra, ou eles importavam pedra da Espanha, que era mais perto do que vinha aqui do Brasil, e é descarregado nos rios, daí eles vão buscar de barco as pedras para fazer as estradas. E o que eles faziam lá, eles pegavam, compactavam o barro, faziam compactado para deixar como base para as estradas. No Acre lá é porque é isolado de tudo mesmo, essa região aqui. A região do Macapá, que aqui no mapa não aparece muito, mas essa distância aqui entre essas ilhas, aqui até o outro estado aqui, de um lado para o outro, aqui é o Rio Amazonas, de uma margem à outra tem 300 quilômetros de margem para chegar de um lado até o outro.
É imenso o rio Amazonas aqui em cima. E uma curiosidade sobre isso daqui é que os alemães tinham uma base, uma dessas ilhas aqui, eles tinham uma igreja e uma base na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles vinham e traziam suprimentos da Alemanha. E, normalmente, assim, no anoitecer ou antes do amanhecer, eles traziam através de submarinos, né, para cá, suprimentos para essa ilha. E ele emergia, né, de noite ou antes do amanhecer, e o periscópio subia e ele emergia, e eles tinham luzes para enxergar como fosse faróis, assim, dentro em cima do submarino, né? Só que como ele é imenso, esse rio, e ele trafegava no meio ali, os índios enxergavam isso, e para eles era aquela que eles chamam lá da anaconda, né? A lenda da cobra gigante do Amazonas, né? Que era com olhos pegando fogo, né? E ele surgiu disso daí, né? Os índios não conheciam o submarino, não sabiam o que era aquele tipo de barco lá, e daí surgiu a lenda da cobra da Amazônia, né? Manaus, ele tem nesse rio, o rio também é imenso aqui nessa parte daqui, onde tem várias produção de barcos gigantes aqui do lado do rio, que eles fazem, tem as fábricas, e uma outra interessante aqui, ele tem até uma praia de água doce no rio aqui, que é como fosse um Rio de Janeiro lá na Manaus. Para quem tiver oportunidade de conhecer Manaus, vale a pena também. Eu fui para Roraima, e Roraima, ele chega a 54 graus a temperatura lá. E ele faz fronteira aqui com as Guianas, por isso que a gente tem aquele tratado lá de livre comércio, que são com a Guiana francesa e a Guiana inglesa. Então, ele é fronteira aqui. Para as duas Guianas, a distância não dá 60 quilômetros saindo aqui de Roraima. É bem pertinho. Por isso que a gente tem aqueles tratados com outros países daqui. Tudo isso aqui é área fronteiriça, né? Então, é por isso que foram tratadas como, inicialmente, lá na década de 70, foram feitas a Zona Franca de Manaus, e depois essas outras áreas ali, que foi feito como Zona de Processamento e Exportação, de Livre Comércio, ou Zona Franca. Um outro porto também, que é do Nordeste, Norte e Nordeste, que é como você falou, Paranaguá, e que tem essa questão principalmente de regime especial, é o Porto de Suape. É o maior terminal de contêineres aqui do Brasil, né? A área é 380 mil metros quadrados. E ele é o maior movimentador de contêineres em toda a região, né? Existe lá, tem uma empresa até chamada Tecon Suape, que é essa de contêineres. Em 2016, bateu o recorde de movimentação de contêineres. Imagine, 22 milhões de toneladas de contêineres. Né? Existe mais de 100 empresas instaladas, somando bilhões de reais lá. Então, como falei, sobre os portos, o investimento nos últimos anos foi imenso em portos. Dentro dessa questão agora do regime especial, existem as barreiras tarifárias e as não tarifárias. Né? Quando isso funciona? Eles são acordos tratados entre países sobre determinados produtos, seja ela de origem sanitária, animal, industrial ou comercial de produtos normais. Então, eles têm essas barreiras que elas podem ser para proteger o mercado, como a gente já comentou algumas vezes, ou no sentido assim de facilitar. Então, preciso dividir ela em duas, tarifárias e não tarifárias, né? Nas tarifárias, aquele imposto de importação, de aumentar ou diminuir a alíquota, o imposto de exportação na compra, de vender o produto também, né? Normalmente é retirada, igual que a gente comentou, em regime especial, é retirada o valor dos impostos para exportação, ou delimitar, como é, por exemplo, agora um produto que nós temos aqui, a erva mate, vamos colocar a erva mate. A gente pode taxar, o Brasil pode aumentar a taxa de importação, elevar tipo, para 60%, e para exportação 0%. Então, ou seja, facilita a venda e barra a compra de erva mate de outros países. Por isso que servem essas barreiras comerciais. As não tarifárias, que seria restringir por quantidade. Vamos lá comprar aço
da Europa agora. Não, só pode ser tantas mil toneladas ao ano, mais que isso não pode entrar. Regulamentar regulamentos técnicos. A gente pode sobre produtos eletrônicos ou outras questões. Medidas sanitárias, é o que a gente comentou já da última vez. Não pode, por exemplo, em vários países você não pode trazer grãos, então aquilo que a China estava enviando, sementes junto com produtos aqui para o Brasil. Então já foi colocada uma medida sanitária proibindo essa comercialização de grãos, se não for feito pelo Ministério da Agricultura, é proibida o tráfico de grãos. Então, é uma medida sanitária. Padrões privados, de alguma questão de uma empresa privada que consegue, por exemplo, a restrição, segurança industrial, um projeto muito grande de telefonia ou de alguma outra questão, pode colocar também. O que está acontecendo agora, de serviços, né? A 5G. O Brasil quer suspender o contrato com a Huawei da Índia e ficar só quando que os americanos vão financiar a entrada do 5G no Brasil. É uma não tarifária. Então, subsídios, propriedade intelectual, compras governamentais, liberação de toda a burocracia, mas também tem os seus prós e contras. O que ocorreu em Santa Catarina agora, né? Foi liberada toda a questão de burocratização de compras de respiradores, só que houve aquele superfaturamento lá, né? Então, entrou não tarifária em regime especial, só que aqui não funcionou. Em alguns países não funcionou. Né? Entre eles, da classificação, então, todos que a gente colocou, os impostos normais, e depois as barreiras não tarifárias, restrição qualitativa, técnica, tudo que a gente comentou agora especificamente ali. Vamos dando um exemplo de tarifação dessa questão. Então, nós somos produtores, a região de Minas, ali em São Paulo, produz muita laranja, né? E houve um caso desse, nós exportávamos muito para os Estados Unidos. E lá existia um tratado de livre comércio que não existia nenhum imposto para o suco ou a laranja importada dos outros países que fazem parte da NAFTA, e do Brasil nós tínhamos $415 por tonelada de imposto, porque eles eram concorrentes diretos dos brasileiros à Flórida, né? Então, daí você pode entrar com um pedido na Organização Mundial do Comércio, dizendo que isso aí não é válido ou que isso pode prejudicar a economia mundial. Então, a Organização Mundial condenou essa disputa, né, essa barreira, e foi encerrar a disputa. Então, não tem mais essa tarifação de exportação de $415 por tonelada. Um outro exemplo, gelatina, né? Alguns anos houve aquela questão da vaca louca, que era um vírus em carne de gado, e vocês sabem que a gelatina é feita do joelho da vaca, na parte de dentro, né? E, então, eles proibiram, com medo de contaminação, proibiram toda a importação de gelatina, né? Até isso levou até o Brasil colocar que era livre da pandemia, da vaca louca aqui, para poder exportar gelatina para lá novamente, né? Eram 2 casos especificamente, assim. Ufa, essa era a terceira semana, né, inicial. A gente estava a questão, principalmente, dessa complexidade que é importação e exportação. Vocês viram que lá vai longe. Só o Incoterms ali, ele tem um manual inteiro só sobre tarifação, né? Então, para cada caso, é um modelo. Facilitou com o Siscomex, com o projeto que a gente viu na última aula lá, de formulário automatizado, de várias informações para importação e exportação com o cadastro na Receita Federal no site da Siscomex. Mas também ele tem essas barreiras, tem esses regimes especiais dentro dessa questão principal de exportação e importação. Ele vai ainda muito mais dentro da logística, do curso de logística, vocês têm que ter esse conceito inicial de entender algumas questões, principalmente FIB, FOP, as siglas de como se fala nisso, o que é uma aduaneira, por que tem que ter isso, como que funciona a legislação no Brasil sobre a importação e exportação, que é descentralizada, os países é centralizada, né? Então, são inúmeros
fatores de importação e exportação. Tanto que existe um curso especificamente só para tratar desse assunto, que é chamado de comércio exterior também, que é uma graduação só tratando sobre isso, sobre a importação e importação de produtos. Terceira semana, estamos acabando. Sábado, temos o prazo final do momento review, que continua da mesma maneira, né? Escolhe um tópico sobre aqueles 20 tópicos lá e faz pelo menos 20 linhas. O PIPA, a primeira parte se encerra o prazo dia 31, agora na outra semana, e a partir de segunda-feira está disponibilizada a prova para vocês. Dúvidas, Rodrigo? Dúvidas, Luiz? Não, até agora tá ok, tá indo. Se você tiver dúvida ainda no PIPA, você pode me mandar no WhatsApp lá, ou mandar o arquivo antes para mim, que eu dou uma olhada para você, Rodrigo. Positivo. Muito bem. O momento review você vai enviar até sábado, que você falou, né? Isso. Não, tranquilo, então. Se tiver dúvida para a semana que vem, né? A prova também, como eu falei, a hora que tiver um tempinho ali, uma folga ali das tuas escalas, fica disponível até sexta-feira a prova, né? Ah, sim. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Senão, nós encerramos por hoje. Tranquilo. Então, um grande abraço para vocês, um bom final de semana aí, um restinho de semana aí. Eu já tenho mais uma turma agora de recursos humanos. Tá bom? Fico à disposição, qualquer dúvida é só me chamar. Então tá ok. Boa noite, até mais. Então. Boa noite, até mais.